cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, cheio de amor e alegria, cheio de paz, longanimidade, benignidade. Cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero ser cheio, cheio do Espírito Santo em minha vida, fruto do Espírito Santo. Quantos querem? Eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito, Cheio. cheio do Espírito Santo, cheio de amor e alegria, cheio de paz, longanimidade, benignidade, cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aplaudir ao Senhor. E agora essa é a realidade, a verdade sobre nós. Podemos ser cheios do Espírito Santo. Bom dia, graça e paz. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical neste domingo, dia 30 de agosto. E eu quero agradecer a você a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. E quero convidar você agora a orar juntamente comigo. Vamos orar? Aquiete o seu coração e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela manhã deste domingo. A bênção, Senhor, de podermos estar reunidos através desses canais da internet e juntos podermos estudar a Tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir, ó Deus, os nossos corações, os nossos ouvidos,
Nós queremos ter ouvidos para ouvir a tua voz. E nós rogamos que, em nome de Jesus, o Senhor venha conosco falar. Visita, Senhor, nesta manhã, esta irmã que nos assiste, este irmão, este amigo, e permita, Senhor, que o Senhor possa, sim, operar o milagre da renovação, da transformação, do aperfeiçoamento. Que maravilhas o Senhor possa em nós realizar. Nos traga despertamento espiritual, Senhor. Nos leve para mais perto de Ti. Ouve, Senhor, a nossa oração que a Ti fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como sempre fazemos no início das nossas aulas, lembramos os temas da igreja. O tema da nossa igreja nesse ano de 2020 é tempo de aprofundar as raízes e de frutificação. O Senhor deseja que tanto eu quanto você que me assiste, nós tenhamos raízes profundas e que nós sejamos crentes frutíferos, que glorifiquem o nome do Senhor. O tema das nossas aulas na escola dominical tem estado voltados para o Espírito Santo, a pneumatologia. O tema específico é o Espírito Santo e você. E na aula de hoje, na aula de número 8 desta série, nós vamos estar trabalhando o fruto do Espírito Santo, baseado em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Vamos ler a palavra que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Graças a Deus. Queridos, nessas palavras introdutórias eu gostaria de perguntar: você já parou para pensar por que o Espírito Santo ele é assim chamado? Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo? Já parou para pensar sobre isso? Uma das funções principais do Espírito Santo é repartir conosco a santidade de Deus. E é o que ele faz. Ele vai trabalhando nas nossas vidas para que o caráter de Cristo seja formado em nossas vidas. Quando nós falamos do fruto do Espírito Santo, nós estamos falando do caráter de Jesus. Não houve nenhum homem sobre a face da terra que pudesse exibir esse fruto como Jesus. O fruto do Espírito é o retrato da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o fruto do Espírito é igual ao caráter de Cristo, e nós poderíamos dizer que também é igual à maturidade espiritual. O que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, sobre maturidade espiritual? Ele diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, são termos que significam a mesma coisa. O fruto do Espírito, maturidade espiritual e também o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. O fruto do Espírito, diferentemente dos dons espirituais, ele não é repartido, dividido entre os crentes. 1 Coríntios, capítulo 12, diz que o Senhor reparte os dons como lhe apraz. Os dons que ele tem dado a mim são diferentes dos dons que ele tem dado a você. E no meio das nossas diferenças,
um vai complementando o outro. O fruto do Espírito, não. O Senhor, Ele deseja que todos nós produzamos o fruto. Todos os cristãos devem dar o fruto do Espírito. Então há aí uma diferença do fruto para os dons nesse sentido. Notem vocês também que a Bíblia, ela fala do fruto do Espírito, não dos frutos do Espírito. A expressão aparece no singular e não no plural. E o que isso ensina para todos nós? Que é um fruto só, demonstrado por várias facetas. Pense numa tangerina com os seus diversos gomos. Um gomo é o amor, outro gomo é a alegria e assim sucessivamente. Isso serve para mostrar para todos nós que esse fruto é um fruto espiritual. Nada tem a ver com a nossa tendência, com o nosso temperamento, ou que possamos dizer que fulano ele tem essa característica e Beltrano tem aquela outra característica. O fruto é um só. E o Senhor deseja que todos nós venhamos a produzir este fruto. A origem do fruto do Espírito é o Espírito. É o Espírito. Não é uma inclinação nossa. É Ele quem faz surgir todo o fruto. E como que esse fruto se desenvolve em nossas vidas? Existem pelo menos duas passagens que nos ajudam a responder esta pergunta. A primeira delas é o Salmo 1, que faz a comparação entre o justo e o ímpio, o homem que serve a Deus e o homem que não serve a Deus. E ali o texto compara o homem que serve a Deus, o justo, a uma árvore que é plantada junto às águas e que no devido tempo dá o seu fruto. No capítulo 1 do livro dos Salmos, verso 2, o texto bíblico nos diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A árvore plantada junto às correntes das águas é a árvore que tem prazer na lei do Senhor, é a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. Em outras palavras, é daqui que nós vamos extrair o nosso alimento, as nossas forças. E o salmista aqui vai afirmar que esse crente medita na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Ele não diz que lê a lei, mas o texto diz que ele nela medita. Nela medita. Há dias atrás fiz uma explanação, um sermão aqui falando sobre o sentido deste verbo meditar, que traz a ideia de ruminar. Pense numa vaca. A vaca, ela não come muito, mas ela mastiga muito. E é o processo da ruminação, e ela com isso ela vai extraindo todos os nutrientes possíveis ali daquele alimento que ela então está ingerindo. Vejam, o que o Senhor deseja é que nós estejamos lendo, meditando, refletindo o tempo todo na palavra. Esta é uma condição para que nós venhamos a frutificar. Então é um segredo. A segunda passagem também que responde essa pergunta, como o fruto se desenvolve em nossas vidas, é João capítulo 15. João 15, verso 16,
o Senhor Jesus vai afirmar aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus aqui é retratado como uma videira, e nós somos os ramos. E para que nós venhamos a frutificar, o segredo é de nós permanecermos nele. Precisamos estar ligados à videira. A vida vem dele. A vida vem dele. E precisamos reconhecer a nossa completa dependência dele. No verso de número 5 de João 15, diz que sem mim nada podeis fazer. E ele usa para acelerar e aprimorar o processo de frutificação a poda. A poda. E disse também numa ministração aqui anterior que a poda ela é diferente da disciplina. Na disciplina você corrige o erro. Na poda você vai cortar até mesmo coisas boas. Mas o objetivo é o quê? É fazer com que a videira, fazer com que o ramo venha produzir frutos. Tendo feito essas considerações iniciais, eu gostaria de refletir sobre essas 9 virtudes, esses 9 gomos que formam o fruto do Espírito. Didaticamente, nós poderíamos dividir essas 9 virtudes em 3 grupos. Os 3 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus: amor, alegria, paz. Os 3 seguintes, os 3 gomos seguintes dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo: longanimidade, benignidade, bondade. E os 3 últimos dizem respeito ao relacionamento interior, conosco mesmo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos, portanto, então, considerar o primeiro grupo: amor, alegria e paz. Amor. Na língua grega, existem alguns termos que, se fossem traduzidos para o português, seriam traduzidos como amor. Temos eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, é um amor imbuído de paixão. Esse termo não aparece no Novo Testamento. Temos filia, que é o amor de parentes e familiares, pessoas bem próximas a todos nós, é algo do coração que envolve sentimentos. Storge, que significa afeto, e é um amor assim que envolve pais e filhos, é algo mais intenso. E a quarta é o ágape, que é o termo aplicado aqui no Novo Testamento, para o amor de Deus, para o amor de Deus. Esse amor, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 5, que ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é um amor que tenha origem em nós mesmos. Nós não somos capazes de amar desta forma, mas é o Espírito Santo que nos capacita a amar desta maneira. William Barclay, ele vai fazer a seguinte afirmação em relação a este amor, o amor ágape, o amor de Deus. Abre aspas. Significa que nada ou alguém possa nos fazer por meio de insultos, injúrias ou humilhações, nos forçará a buscar outra coisa senão o maior bem do mesmo. Portanto, é um sentimento tanto da mente como do coração. Corresponde tanto à vontade como às emoções. Fecha aspas. Eu posso ser maltratado, mas eu vou querer o bem daquela pessoa.
e é algo que implica tanto na minha vontade, é isso que eu quero e é isso que eu sinto. Isso contraria a nossa natureza humana. Por isso que podemos assim afirmar que é o amor que Deus coloca em nossos corações. Jesus e todo o Novo Testamento vai nos afirmar que o amor é a maior marca do cristão. Jesus ele vai afirmar no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A maior marca do cristão é o amor. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 14, ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, porque aquele que não ama permanece na morte. A maior evidência que uma pessoa pode dar de que ela nasceu de novo, que ela é uma nova criatura, que ela é filha de Deus, é porque ela ama. É porque ela ama. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, ele vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Através do amor, nós assim cumprimos a lei do Senhor. E a maior demonstração de amor foi dada por Deus, que enviou o seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo nos ensina? Que esse amor envolve sentimentos, emoções, sim, mas é mais do que sentimento, é ação. É ação. Eu reajo de uma maneira prática em relação ao meu próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E o apóstolo João vai fazer esta afirmação também na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nós somos encorajados pelo Senhor Jesus a amar como bom samaritano, a colocar o homem moribundo no nosso animal, a caminharmos a pé, levarmos até a hospedaria, pagarmos a estadia dele ali, nos responsabilizarmos por ele. É o amor prático. E eu aqui queria aplicar tudo isso, encorajar você agora a pensar e agir em favor do seu vizinho, em favor de um familiar, em favor de um irmão na fé, de um amigo do trabalho. Pense agora, reflita em alguém que precisa de um acompanhamento no hospital, que você pode se dispor a ficar lá juntamente com ele, ser bênção na vida dele. Você pode preparar uma refeição para alguém que esteja doente. Você pode lavar uma roupa, fazer uma compra, pagar uma conta, demonstrar de uma maneira concreta o seu amor, o seu apreço por alguém. Pense no trabalho da ação social da igreja, gestos simples, mas que demonstram atenção, que demonstram amor. Seja sincero com você mesmo, com você mesma, e se pergunte se você tem praticado isso
na sua vida. Nisto somos conhecidos como filhos de Deus. O amor. Em segundo lugar, temos a alegria. E é interessante nós observarmos que a palavra grega aqui para alegria denota uma origem espiritual. Essa alegria não é uma alegria que se encontra neste mundo. Não se encontra. Essa alegria é algo que nasce na pessoa do nosso Deus e chega até nós. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo de todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vejam a expressão que é usada aqui. Primeiramente, com a alegria do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós esta alegria. Não há nada neste mundo que possa se comparar a esta alegria. Essa alegria é algo que vem do trono de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá. E esse mesmo versículo, ele vai dizer que os crentes de Tessalônica experimentaram esta alegria no meio de muita tribulação. No meio de muita tribulação, né? E isso mostra que essa alegria, ela independe das circunstâncias. Você pode estar atravessando um momento difícil na sua vida, na sua caminhada, uma enfermidade, um problema familiar, um problema do desemprego, mas você sente esta alegria dentro de você. É o Espírito Santo que produz esta alegria no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer aos discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João capítulo 15, verso 11. Ele está se despedindo, ele está falando da necessidade da sua morte, dele voltar para o Pai. Ele está falando do ministério do Consolador. E ele fala dessa alegria. Você experimenta essa alegria, viu? E isso é uma realidade. Charles Hallen, ele diz o seguinte, abre aspas: da mesma forma que toda a água do mundo não pode apagar o fogo do Espírito, todos os problemas e tragédias do mundo não podem vencer a alegria que o Espírito traz ao coração humano. Não tem água, a água do oceano não pode apagar o fogo de Deus. E da mesma forma que os problemas e as tragédias não podem vencer a alegria do Espírito Santo em nós. Então, amor, alegria, são coisas que estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. E a terceira virtude, terceira e última desta primeira parte, paz. No Novo Testamento, eirene, palavra que é muito usada por algumas instituições e que muitos não sabem que significa paz no Novo Testamento. É shalom no hebraico do Antigo Testamento e eirene no Novo Testamento. Quando nós pensamos na paz de Jesus, Jesus ele é o príncipe da paz, é o promotor da paz. O que isso significa? Primeiramente, existem dois sentidos. A paz que nós alcançamos por causa
da obra dele realizada na cruz. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Todos nós, por nós mesmos, como pecadores, temos uma dívida para com Deus. Todos nós. Mas Jesus, quando se ofereceu para morrer na cruz, ele pagou o preço da nossa dívida. A nossa dívida foi quitada com Deus. E quando nós quitamos a dívida, uma dívida, pense, você faz um financiamento, você faz uma dívida e você consegue quitar aquela dívida. Você sente um alívio. Graças a Deus, eu estou livre desse compromisso. Eu estou livre deste pagamento. Não devo mais nada a ninguém. Você sente paz. Você sente paz. E na cruz do Calvário, a nossa dívida com Deus foi paga. É o primeiro aspecto. E é o que o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 5, verso 1. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, quando creio em Jesus, quando eu reconheço Jesus como Senhor, como Salvador, quando eu deposito a minha confiança nele pela fé, eu sou justificado. Ou seja, Deus me declara justo pelos méritos de Jesus. Ele passa a olhar para mim através dos méritos de Jesus. Veja, eu não sou justo, mas ele passa a olhar para mim pelos méritos de Jesus. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele quitou a nossa dívida e por isso eu posso ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da paz no Novo Testamento é a paz interior. O Espírito Santo, ele me dá paz, mesmo diante das adversidades, das lutas. A palavra paz não significa necessariamente ausência de lutas, de adversidades. Não. Olhem o que o mesmo Jesus ele diz em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Você tem tribulações, você passa por aflições, mas o mesmo Jesus ele vai dizer que nós podemos desfrutar de paz nele. Aleluia. E isso, irmãos, significa que nós vamos ter serenidade de coração, tranquilidade, a consciência de que a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso ser, tudo está na presença do Senhor, tudo está nas mãos de Deus. Nós estamos seguros nas suas mãos. Nada pode nos abalar. Você se sente seguro nas mãos do Senhor. E isso nos traz paz. Pela fé, você crê que Ele está no comando de todas as coisas e você se aquieta na presença do Senhor. Você recebe a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e você também se torna um promotor da paz. Jesus, quando descreve o caráter do cidadão do reino dos céus, quem é o cidadão do reino dos céus? Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus, ele é um pacificador, ele é um promotor da paz.
Ele não é uma pessoa que gosta de briga. O crente, ele não gosta de briga. O crente, ele é da paz, porque ele já recebeu a paz e ele promove a paz. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 3, verso 11, ele diz, ele encoraja, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vejam vocês, né, nós temos aqui as três primeiras virtudes que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz. Em segundo lugar, nós podemos pensar nas três virtudes seguintes, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo: longanimidade, benignidade, bondade. Vamos pensar. A palavra longanimidade, ela é traduzida em algumas Bíblias como paciência. Longo ânimo, longanimidade, longo ânimo. O que isso significa? É aquela paciência para nós suportarmos pessoas difíceis, aquelas pessoas que nos irritam, aquelas pessoas que nos perseguem. Pense em alguém aí. Pensou? Lembrou de alguém? Aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato? A longanimidade é a capacidade que o Espírito Santo dá a mim e dá a você para suportar essa pessoa em amor. Você vai viver de modo paciente com essa pessoa. Você vai aguentar firme. Você já viveu essa experiência de dobrar o seu joelho e clamar: Senhor, eu quero continuar amando fulano de tal. Eu já vivi isso em algumas ocasiões na minha caminhada cristã. E o Espírito Santo é aquele que nos dá a capacidade para suportarmos, para termos paciência diante de pessoas assim. Isso é algo que eu não sou capaz, que você não é capaz, mas o Senhor nos dá a capacidade necessária. Então a primeira virtude diz respeito a essa paciência. Por isso eu exorto a você, aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, e peça paciência, peça ao Senhor que te dê essa capacidade, em nome de Jesus. Isso não vem de nós, isso é algo que vem de Deus. E depois nós temos duas palavras que, se nós formos consultar o nosso dicionário, elas são palavras sinônimas: benignidade e bondade. Qual a diferença que poderíamos dar para elas? Alguns comentaristas dizem: benignidade se refere a uma disposição, é algo interior, é uma bondade interior. Existem pessoas que são bondosas por dentro, mas elas têm dificuldade de colocar essa bondade para fora, de externarem essa bondade. É algo só interior. E a outra palavra, que é bondade, se refere a atos de bondade. É quando você coloca para fora. A Escritura Sagrada aqui, ela vai dizer que o fruto do Espírito traz a bondade interior, e essa bondade ela não fica retida dentro de nós. Essa bondade, o Espírito faz com que ela seja externada, colocada para fora. Ok? Ela é colocada para fora. Então esse é o fruto do Espírito Santo. Não é uma tendência natural. Existem pessoas que são tímidas, que são boas por dentro, que não conseguem colocar, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer a timidez e a colocar para fora. E existem pessoas que não são bondosas, mas elas cometem atos de bondade. Se porventura
elas têm um interesse peculiar. Exemplo, um político na véspera de eleição. Ele vai visitar você, ele vai te dar tapinha no ombro, vai tomar café com você, vai te chamar de meu companheiro, meu amigo, mas você sabe que nada daquilo é verdadeiro. Então, o fruto do Espírito é algo que vai trabalhar no nosso interior e vai fazer com que essa bondade interior ela venha se externalizar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Em terceiro lugar, os 3 últimos gomos do fruto do Espírito, que dizem respeito ao nosso relacionamento interior: fidelidade, mansidão, domínio próprio. A palavra fidelidade traz a ideia de lealdade. Lealdade. Uma pessoa digna de confiança. Digna de confiança. Pense você nas responsabilidades que nos foram confiadas, que Deus nos confiou. Que Deus nos confiou. Há dias atrás, eu pedi a um irmão para fazer algo muito importante para mim, uma tarefa. Como pastor, eu fiz o pedido. E tão logo esse irmão cumpriu a tarefa, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: missão cumprida. Ele sabia que eu havia confiado uma responsabilidade a ele e ele estava me dando o feedback. Ele estava dizendo: cumpri a missão. Ou seja, fiz o que o irmão havia pedido. Pense, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, um homem que foi fiel. Um homem que foi fiel até a morte. Se nós fôssemos colocar no túmulo de Paulo, se assim pudéssemos, um epitáfio, nós poderíamos ali colocar fiel até a morte. Poderíamos colocar a sua frase de 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque o Senhor deu a ele a missão de pregar o Evangelho, de ser o missionário entre os gentios, o grande desbravador, de levar o nome do Senhor Jesus perante reis, e ele cumpriu a missão plenamente. O Senhor, ele tem nos dado também missões. Ele tem nos dado dons, talentos, responsabilidades. Ele tem dado a mim e ele tem dado a você. Ele tem nos confiado responsabilidades. O que ele tem confiado a você? Você já sabe qual é o seu dom? Você já sabe qual é o seu ministério? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Esse assunto será tratado em aulas posteriores. A questão dos dons, dos ministérios, nós estaremos tratando. E quando nós pensamos nas responsabilidades que nos foram confiadas, nós também encontramos no Novo Testamento a verdade de que um dia nós estaremos prestando contas daquilo que nos foi confiado. Daquilo que nos foi confiado. O Senhor Jesus, ele vai voltar e nós prestaremos contas de todas as coisas. É por isso que é importante que nós sejamos fiéis. Fiéis. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Ele diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se nós seguíssemos a narrativa, nós poderemos ver que o nosso galardão celestial será mediante a nossa fidelidade. A fidelidade diante da obra do ministério que nos foi confiado. Então eu preciso ser fiel ao Senhor, você precisa ser fiel a Deus, naquilo que Ele nos tem confiado. Precisamos ir até o fim. Às vezes temos desejo de desistir no meio do caminho. Como pastor, há uma grande tentação de desistir do ministério. As pressões, as lutas são grandes, mas o Senhor me chamou, o Senhor me confiou uma tarefa. É grande a responsabilidade e eu preciso me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti até o fim, até a morte. Eu preciso me espelhar no exemplo do apóstolo Paulo, de Jesus, que cumpriu plenamente a sua missão. E você também precisa seguir esse exemplo. Essa é uma característica que não deva ser apenas da liderança da igreja, mas o Senhor deseja desenvolver na sua vida, crente, fidelidade, viu? Fidelidade. Você ser digno, uma pessoa digna da confiança do Senhor, e você vai honrar o seu compromisso diante do Senhor. E haverá recompensa. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, você sendo fiel até a morte, você saberá que receberá a recompensa. Graças a Deus. A outra virtude é a mansidão. Mansidão. O que significa a palavra mansidão? Dócil submissão. É poder sobre controle. A palavra era usada para um animal que fora domesticado e está agora sob controle. Pense num cavalo que é jovem, que não fora montado ainda. Há todo um processo para que aquele cavalo possa ser domesticado e montado. Não é fácil. Pense, é isso que o Espírito Santo vai fazendo na minha vida, é isso que ele vai fazendo na sua vida. Pense no apóstolo João, por exemplo, que era o filho do trovão e que depois passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Olha que mudança, que transformação. É a mudança que o Senhor faz na nossa vida. Você é manso. Jesus era manso. Ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, ser manso é uma coisa, ser frouxo é outra. Jesus, ele confrontou os fariseus da sua época, dizendo que eles eram sepulcros caiados. Quando ele chegou no templo, ele viu o comércio que havia tomado conta do templo, ele jogou, derrubou as mesas dos cambistas, daqueles que ali estavam ganhando dinheiro. Houve uma ira, mas uma ira justa. A Bíblia fala da ira justa e da ira pecaminosa. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você pode até se irar, mas a ira ela precisa ser uma ira justa. A ira de Jesus foi uma ira justa. Mas Jesus era manso.
qualquer pessoa poderia se aproximar de Jesus, tocar em Jesus. Jesus era uma pessoa acessível. No meio de uma multidão, uma mulher tocou em Jesus. Ela acreditou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela toca, ela consegue tocar. E Jesus diz: alguém me tocou. Como, mestre? A multidão te aperta e o Senhor diz: alguém me tocou, de mim saiu virtude. A fé daquela mulher no seu anonimato, na sua dor. Por quê? Porque Jesus era manso. Qualquer pessoa poderia se aproximar de Jesus. Jesus era uma pessoa acessível, fácil de se chegar até ele. Essa é a ideia de mansidão. E é algo que o Senhor ele deseja trabalhar na nossa vida. Ele deseja nos aperfeiçoar e nos fazer pessoas mansas, acessíveis. Graças a Deus. Como é que isso pode se aplicar a nós em relação à mansidão? Veja, a palavra de Deus nos dá algumas pistas. Primeiro, nós não devemos reagir defensivamente quando nossos sentidos são perturbados, quando somos questionados. Como o apóstolo Pedro, por exemplo, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele ouviu a reprimenda do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, verso 52, na NVI, Jesus diz o seguinte: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. O que Jesus está dizendo? Menos, Pedro. Eu sei que o Senhor está sendo preso ali, mas essas não são as nossas armas. Nós não podemos e não devemos agir carnalmente. Não é isso que o Senhor deseja. Não é isso que o Senhor deseja. Mas, em segundo lugar, o Senhor também ele nos ensina que nós não devemos ter o desejo de proeminência, de aparecer, de ter lugar de destaque. Não. João, ele escrevendo a sua terceira carta, ele escreve a um rapaz chamado Gaio, e ele faz alusão a alguns membros da igreja. E a um dos membros da igreja que João cita ali, que é Diótrefes. E esse homem, ele se sentia como se fosse o dono da igreja. Ele não era nada manso. Olha só o que o apóstolo João revela desse homem chamado Diótrefes. Acompanhe comigo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse homem chamado Diótrefes era alguém que queria ter a primazia, ele tinha a primazia, ele se achava o dono da igreja. O apóstolo João, ele está aqui incentivando os crentes a hospedarem os missionários. Os missionários passavam pela cidade de Éfeso, que é a igreja aqui, a quem ele escreve, iam para outros lugares, não haviam hotéis, lugares para as pessoas pousarem, conforme hoje nós temos, então todos ficavam na casa dos crentes. Mas esse homem, chamado Diótrefes, ele impedia os crentes de hospedarem os missionários em suas próprias casas. E expulsava os irmãos da igreja.
Por quê? Porque ele queria, ele desejava e tinha a primazia. Era o dono da igreja. Isso aí não revela uma atitude cristã, o fruto do Espírito. A gente precisa aprender com o exemplo de João Batista. João Batista, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que Cristo cresça em mim e que eu diminua. Isso reflete o quê? A mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. E a última virtude que nós podemos aqui destacar é o domínio próprio. O domínio próprio, que significa autocontrole, domínio dos nossos desejos, dos nossos apetites. Não significam que necessariamente desejos pecaminosos, mas nós devemos ter o controle, domínio de todas as coisas. A palavra usada aqui se reflete a disciplina aplicada pelos atletas do mundo antigo. O atleta, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter autodomínio, e é o domínio próprio, é a palavra que é usada aqui. Pense, por exemplo, no controle que nós devemos ter da nossa alimentação. Deus nos deu células na nossa boca para sentirmos o paladar. Uma das melhores coisas da vida, a comida, o saborear. Mas nós precisamos encarar com prudência, com domínio próprio. Viu? Quando você extrapola, já passa a ser pecado. O domínio próprio na maneira como você se veste. Equilíbrio, bom senso. O domínio próprio em relação à questão do sexo. É você saber se controlar, reconhecer que o sexo é uma bênção de Deus, mas para que seja praticado no contexto do casamento. Domínio próprio. Domínio próprio. Dona Susana Wesley, mãe de John Wesley, entrou para a história quando escreveu para o seu filho, e ele ainda nesta época era um estudante, ele estudava lá em Oxford, e ela escreveu o seguinte para o seu filho, abre aspas, tudo que aumenta a autoridade do corpo sobre a mente é mal. Vou repetir. Tudo que aumenta a autoridade do corpo sobre a mente é mal. Fecha aspas. Ou seja, nós precisamos ter domínio próprio. A mente precisa estar no comando. Nós precisamos ter autocontrole, domínio próprio. E o livro de Provérbios, ele fala muito sobre o domínio próprio, sobre o autocontrole. Provérbios 16, 32 diz o seguinte, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja, todos nós olhamos com um olhar de admiração o herói da guerra. Mas o livro de Provérbios vai dizer que melhor é o longânimo, melhor é o paciente do que o herói da guerra. É melhor. O que domina o seu espírito, o que tem domínio próprio, é melhor do que o que toma uma cidade. Então, quando pensarmos aí na nossa escala de valores, olha aí o que o sábio Salomão está a nos afirmar. No capítulo 25, verso 28, ele diz, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. As cidades antigas, elas eram fortificadas. Elas tinham muralhas ao seu redor. Era a segurança. Era a maneira dela se proteger de invasores inimigos. E Salomão vai dizer que aquele que não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.
nós precisamos ter as nossas muralhas, as nossas cercas de proteção. E o fruto do Espírito, ele nos leva a ter domínio próprio. Aleluia. Graças a Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, o Espírito Santo é aquele que reparte conosco a santidade de Deus, o caráter de Cristo, também chamado de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é igual ao caráter de Cristo, maturidade espiritual. Ok? A nossa fórmula matemática aí. E o fruto do Espírito, ele não é dividido entre os crentes como os dons espirituais. Todos os crentes devem ter o fruto do Espírito. Mas o que a gente precisa levar em consideração diante de tudo isso aqui que a gente acabou de falar? Em primeiro lugar, nós precisamos ter humildade e fé. Como assim? Humildade para reconhecer que nós não somos capazes de produzir este fruto. Não somos capazes. E fé, para acreditarmos que o Senhor pode nos amadurecer e Ele pode fazer com que esse fruto possa ser produzido em nossas vidas. Graças a Deus. Então precisamos ter humildade e fé. Mas também precisamos ter disciplina. Disciplina para garantir as condições do Espírito Santo produzir esse fruto em nós. E que disciplinas seriam essas? A disciplina da meditação, da oração, da comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo. São os meios pelos quais o Senhor vai trabalhar para que esse fruto possa ser produzido. Se eu não tenho a disciplina da meditação, dificilmente o Espírito Santo vai ter a liberdade que precisa para trabalhar em mim. Se eu não tenho disciplina de oração, de confissão de pecados, de quebrantamento, se eu não vivo o relacionamento que o Senhor deseja que eu tenha com o meu irmão, nós crescemos juntos, irmãos. Por isso Deus instituiu a igreja. Ninguém pode ser um crente sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Pense na sua infância, na sua adolescência, como que você aprendeu junto com os seus irmãos, quantas lições preciosas. É por isso que o Senhor nos fez igreja, é por isso que nós somos irmãos. Temos problemas? Temos. Mas o Senhor nos faz crescer em meio a esses problemas. Ele permite mesmo que hajam problemas para o nosso aperfeiçoamento. Isso faz parte. Isso faz parte. E ainda o outro elemento. Nós precisamos ter paciência para esperar com que o fruto cresça. Cresça. Pense no processo de uma árvore. Pense, o fruto não vem da noite para o dia. Às vezes vem a flor primeiro, ele vai crescendo pouco a pouco. Ele já está no tamanho, mas ele ainda está verde, ele ainda não está pronto para ser ingerido. Você já tem o fruto, mas está verde, não está pronto. Viu? Há um processo. E o apóstolo Paulo, o Tiago, melhor dizendo, ele vai dizer: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5, 7. Então o Senhor, ele já vem trabalhando na nossa vida, ele já está trabalhando na sua vida. Pode ser que você não tenha um fruto maduro, mas o Senhor já esteja produzindo o fruto em você. E para isso é necessário que nós tenhamos paciência, porque o fruto, o tempo do fruto vai chegar. Tenha fé.
Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela meditação na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E o Senhor nos tem falado sobre o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, a maturidade espiritual. Ah, Senhor, temos vivido um tempo, ó Deus, em que a grande maioria da igreja é constituída de meninos na fé. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, promova em nós despertamento espiritual. Espírito Santo, venha nos mostrar o que há de errado, o que pode ser aperfeiçoado, consertado. Visita a minha vida, visita a vida desse irmão, visita a vida desta irmã. E em nome de Jesus, ó Deus, venha produzir esse fruto em nós. Venha nos dar a orientação que precisamos. Queremos estar em completa sintonia contigo. Eis-nos aqui, Senhor, e trabalha em nossas vidas, em nossos corações. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, logo mais à noite nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.